Daí, pessoal, mais uma resolução. No famoso jogo da loteria, a Mega Sena, são sorteadas 6 dezenas. Você pode montar seu jogo escolhendo algumas entre as 60 dezenas. Suponha que você escolheu 10 dezenas. Qual é a probabilidade de você acertar 4 dezenas, 5 dezenas e até as 6 dezenas, ou seja, todas as sorteadas? Bom, vou fazer então o primeiro cálculo aqui das 4 dezenas. Então, o que está acontecendo? Vou colocar aqui. Eu tenho então 60 dezenas possíveis. Observa que é do 1. Tem até um cartão aqui que eu coloquei na tela, ó, desde a dezena 1 até 60. Então, tenho 60 disponíveis. Vou colocar assim, ó, eu tenho 60 dezenas disponíveis. Dessas 60 eu vou escolher um grupo de 10 para postar. Então vou marcar aí 10 dezenas na aposta, né? Então isso aqui é o total. Isso aqui é a minha aposta. Isso aqui é só para te organizar no exercício, tá? Então eu apostei em 10 dezenas, um grupo de 10. E aí observa que desse grupo de 10 aqui, eu quero acertar, primeiro na letra A, eu quero acertar 4 dezenas. Então eu tenho que acertar 4 das 6 sorteadas. Então, tipo, acertar 4, deixa eu colocar assim para ti, ó. Isso significa que é acertar 4 e automaticamente errar 2, né? Se eu quero acertar 4, acerto 4, erro 2. E aqui eu vou entender que acertar 4 é acertar exatamente 4 ou somente 4, né? Até porque se eu acerto 5, eu também estou acertando 4, né? Se eu usar um critério semântico mais rígido, né? Quando eu falo assim, tem que acertar 4. Se eu acertar 5, eu acertei 4. Se eu acertar 6, eu também acertei 4. Mas aqui no cálculo eu vou raciocinar como sendo apenas 4 ou exatamente 4, ok? Bom, então vamos para o cálculo, ó. Acertar 4. Então, vamos agora para a parte de cálculo. Acertar 4 dezenas. Bom, de onde vêm essas 4? Bom, essas 4 devem estar dentro daquelas 10 que eu escolhi. Então, vou fazer aqui o cálculo das combinações do grupo de 10 que eu tenho escolhido para acertar 4. Então, vou calcular as maneiras de organizar esse grupo de 4 acertos. Combinações de 10, 4 a 4, combinações porque a ordem das dezenas não interessa, né? Isso vai resultar em 10 fatorial. Aqui eu tenho 4 fatorial. E a diferença 10 menos 4, que é 6. 6 fatorial. Eu vou deixar isso aqui armado por enquanto. E para eu acertar exatamente 4, eu preciso errar 2. Errar as outras 2, que serão sorteadas. São sorteadas 6, eu acerto 4 e erro 2. Para que eu erre essas 2, nota que essas 2 não podem estar dentro do grupo de 10 que eu escolhi. Estas 2 elas devem estar aonde? Dentro do grupo das outras 50 que eu não escolhi. Então essas 2 aqui elas devem estar dentro das 50. Então vou fazer o cálculo de combinações de 50 que eu não marquei para justamente escolher 2. Então essas 2 erradas devem estar no grupo de 50, já que eu marquei 10. E esse cálculo aí, fatorial do maior, 50 fatorial sobre 2 fatorial. E a diferença 50 menos 2, 48 fatorial. Bom, então isso aqui são os cálculos para que aconteça o meu acerto de 4 dezenas, né? E automaticamente R2. O que eu faço com esses dois valores? Bom, eu preciso multiplicar os valores obtidos. Então, vou começar aqui fazendo o cálculo, que acho que eu vou fazer separado, vai ficar mais interessante assim, ó. 10. Deixa eu ver aqui. Vou abrir o 10 até o 6. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Vou segurar aqui no 6, que é o maior de baixo.
Aqui eu tenho 4 fatorial e tenho 6 fatorial. Posso cancelar aqui, ó, esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. Esse 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Daí o 1 não preciso manifestar. Aí eu posso cancelar aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Cancela com esse 8. E esse 3 aqui eu cancelo com esse 9, que dá 3. E aí eu tenho 10 vezes 3 vezes 7. Bem explicadinho aqui para ti, ó. 10 vezes o 3 vezes o 7. E isso aqui está resultando 210. Então eu tenho 210 formas de agrupar 4 a partir de um total de 10. E aí vou fazer o mesmo cálculo para o 50 2 a 2. 50 vezes 49 vezes 48, olha aqui, ó, que é o maior de baixo. Aí eu seguro aqui no 48. 2 fatorial. 48 fatorial. Posso aí cancelar esse 48 fatorial com 48 fatorial. 2 fatorial aqui, ó, é o mesmo que 2, né? Porque é 2 vezes 1. Aí cancelo esse 2 com esse 50, que dá 25. E aí eu fico com 25 vezes 49. 25 vezes 49, vou fazer rapidinho aqui, ó. 25, 49, 9 vezes 5, 45, vai o 4. 9 vezes 2, 18, 22. 4 vezes 5, 22. 2 e 8, 10. 5, 2, 2, 1. 1.225. Então, 1.225 é o resultado desse 25 vezes 49. 1.225. Lembrando que eu vou fazer o produto desses valores, né? Então, os casos de acontecimento e os casos favoráveis, para que eu acerte 4 dezenas, é o resultado de 210 vezes 225. Lembrando que eu fiz aqui o cálculo dos favoráveis, porque esse que eu preciso aqui é uma probabilidade, né? Probabilidade de ocorrer um evento. N de E divide por N de S, número de vezes que ele acontece, total de casos, que eu posso fazer uma linguagem mais simplificada, favoráveis sobre o total de casos. Então, nota que os casos favoráveis eu já tenho aí que é 210 vezes 225. Ou ainda, eu posso também dizer que os casos favoráveis, olha só, que os casos favoráveis, eles são 10 vezes 3 vezes 7 e vezes 25 e vezes 49. Também posso dizer isso, né? Por quê? Porque aqui no total de casos eu vou achar um valor que eu posso simplificar. Então, de repente, é interessante deixar assim, né? De repente eu não vou fazer o produto aí, tá? Que aqui eu sei que é 210 e aqui eu sei que é 1.225, tá? Deixar indicado assim. E agora eu vou para o total de casos. O que é o total de casos? Total de casos é todas as possibilidades que eu tenho de escolher 6 dezenas das 60. Então é como se eu quisesse acertar 6 a partir das 60. Então isso é combinações de 60 para escolher 6. 60 fatorial, 6 fatorial, e a diferença 60 menos 6, 54 fatorial. Vou abrir 60 até o 54. 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56, 55 e vezes 54, onde eu vou segurar no fatorial, porque é o maior de baixo. Estou simplificando fatorial.
Aqui eu tenho 6 fatorial. E aqui o 54 fatorial. Já posso cancelar aqui, né? 54 fatorial com 54 fatorial. Esse 6 fatorial aqui, ó, é o mesmo que 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2 e vezes o 1. Aí vezes o 1 aqui não precisa, né? Não vai alterar nada. Então paro aqui no 2. E aí tem que ficar atento quanto às simplificações que eu vou fazer aqui, ó. Então de forma lenta. Ó, por exemplo, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então, eu me livro desses 60 aqui em cima. Que outra simplificação eu posso fazer? 4 vezes 3, 12 aqui embaixo, mas em cima não tenho nenhum múltiplo de 12. Então, vou fazer por etapas. Ó. Vou simplificar, mudar de cor aqui. Ó. Simplificar esse 4 aqui por 4, que dá 1. E vou simplificar esse 56 por 4, que vai dar 28, vai dar 14. E vou simplificar esse 3 aqui por 3. E esse 57, ó, 5 mais 7 é 12, né? 12 é divisível por 3. Então, eu vou simplificar esse 57 por 3, que dá 19. E aí, restou para mim 59 vezes 58 vezes 19 vezes o 14 vezes 55. Então, isso aí foi o que restou depois da simplificação. E aí eu posso, né, multiplicar isso. Não vou fazer aqui, tá? Mas eu posso multiplicar isso, que vai dar mais ou menos aí 50 milhões. Enfim, eu posso fazer isso, ou eu posso ajustar esse produto aqui embaixo, porque é o total de casos, para facilitar as simplificações. Olha só aqui, ó, 59 vezes 58 vezes 19 vezes 14 e vezes 55. Ok? E aí vou fazendo algumas simplificações para diminuir o volume de cálculo, né? Eu estou partindo do princípio aí de fazer isso com o menos uso da calculadora possível. Né? Esse material, essa questão da onde eu a retirei, é de um material onde se utiliza a máquina calculadora, onde é permitido o uso da calculadora. Né? Então, eu já poderia aqui, ó, pegar esse produto, 210 vezes 1225, né? Poderia pegar esse produto, que até eu já tenho a resposta aqui, eu vou botar entre parênteses aqui, ó, porque eu já antecipei o cálculo, é 257.250, e aí coloco isso em cima, então os casos favoráveis, sobre o total de casos, e aí realizo o produto desse valor aqui, 59 vezes 58 vezes 19 vezes 14 vezes 55. Aí eu não cheguei a fazer o cálculo aqui, mas dá em torno de 50 milhões, né, já que é o número de cartões necessários para a Mega Sena, né? 50 milhões e alguma coisa. 50 milhões e 63 mil por aí. Bom, vamos fazer aqui então as simplificações, tá? Supondo que eu não tenha feito o produto. Como eu te falei, com a máquina eu faço o produto desse por esse e faço esse produto também. Ó. E aí depois divido, tá? Mas sem máquina eu vou então realizar algumas simplificações possíveis. Por exemplo, aqui, vamos pensar aqui, ó, 7, acho que é o mais visível, 7 com 14, aqui dá 2 vezes. Já vou me livrar desse 2 aqui, ó, 2, vou simplificar por esse 10, que vai me dar 5. Ok, aí eu vou deixar esse 5, vou colocar assim, ó, esse 5 aqui, eu vou de novo simplificar, com esse 55, que por 5 dá 11. Né? Eu poderia ter feito com 25, mas optei fazer com 5. Que outra coisa eu posso simplificar ainda? 49, múltiplo de 7 não tem ninguém. 25, múltiplo de 5. 3 aqui. 10, 13, 14. Aí eu não tenho mais nenhum tipo de simplificação a ser feita. Então, eu fico com 3 vezes
25 e vezes o 49. E aí vou dividir pelo que restou embaixo. 59 vezes 58 e vezes 19 e vezes ainda, né, o 11 que sobrou aqui, ó. Como não tenho então mais nenhuma simplificação a ser feita, vou agora então recorrer à máquina. Então, eu queria usar a máquina o menos possível. Vou usar a máquina agora então, né? Não tem mais simplificação que seja possível. Deixa eu abrir aqui. Ó. Aí eu tenho 3 vezes o 25 vezes o 49, 3.675. Opa, 3.675. Então volto aí com a máquina agora e vou fazer o produto de baixo. 59 vezes o 58 vezes o 19 e vezes o 11. 715.198. Então, esse 715.198 eu vou colocar no denominador. Deixa eu aqui reduzir. Aqui eu tenho então 715.198. E aí vou fazer essa divisão. Vou pegar a máquina aqui mais uma vez. E aí vou dividir 3.675. Vou dividir por 715.198. Isso está me dando 0. Opa. Deixa eu tirar aqui que eu não consegui memorizar o número. 0,005138. É só esse número de casas aí. Então eu tenho 0,005138. Vou usar só essas casas aí. Isso então é a probabilidade decimal. Se eu quero a probabilidade percentual, probabilidade do evento E ocorrer, eu vou multiplicar isso aqui por 100, né? Deslocando a casa, a vírgula, duas casas, e eu tenho 0,5138%. Um pouco mais de 0,5% de chance. Então, analisando o problema, se eu tenho 60 dezenas da Mega Sena, consigo escolher 10 dessas 60 e eu preciso acertar 4, a partir dessas 10 escolhidas, eu tenho uma chance aí de 0,5% mais ou menos de acerto, ok? Aí na próxima lâmina eu vou fazer então com 5 dezenas, o mesmo cálculo. E aqui então vou calcular agora a probabilidade, né, de acertar 5 dezenas dentre aquelas 10 escolhidas. Então mais uma vez aqui eu vou te apresentar, ó, que eu tenho 60 dezenas. Isso então é o total da cartela, né? Desde 01 até o 60. Eu tenho 10 dezenas escolhidas por mim, que é o prognóstico, né? Ou é a aposta. E nessa letra B aqui, ó, eu tenho que acertar 5.
5 dezenas. Então isso aqui é o que eu tenho que acertar. E aí pensa comigo, ó, se eu tenho que acertar 5, olha só aqui, ó, acertar 5, e vou acertar 5 dentre as 10 que eu escolhi, eu tenho que errar uma. Então significa que essa uma tem que estar onde? Tem que estar dentro das outras 50. Então eu vou acertar 5 dentre as 10 que eu escolhi e tenho que errar uma que deve estar entre as outras 50 que eu não escolhi. Então aqui eu tenho combinação, aqui as combinações de 10 para acertar 5. Se eu vou armar aqui, ó, vai me dar 10 fatorial sobre 5 fatorial, 5 fatorial. E aqui eu tenho que errar uma dentre as 50. Então, a grosso modo, ó, combinações de 50 para escolher uma. E, logicamente, que isso resulta 1. Né? Porque eu tenho 50 elementos disponíveis e desses 50 eu tenho que escolher um deles. Ou seja, eu tenho 50 possibilidades. Eu não preciso nem usar a expressão aqui, ó. Combinações de 50 elementos escolhidos um a um. Isso me dá 50 fatorial. Aqui 1 fatorial e a diferença 50 menos 1, 49 fatorial. Abro 50 até o 49. Seguro aqui no 49. 1 fatorial, 49 fatorial. Cancela 49 com 49. 50 sobre 1 fatorial, que é 1, 50 sobre 1, 50. Realmente aí fecha 50 possibilidades, tá? E aqui eu coloquei, deixa eu zerar aqui, ó. Aqui eu coloquei 1 e na realidade é 50, né? Aqui são 50 possibilidades. Bom, e aí eu vou calcular então, e outra coisa, né? Eu vou multiplicar aqui, ó. Multiplico essas duas situações, porque eu tenho que acertar 5 e ao mesmo tempo errar uma. Então, como eu tenho aí que, para acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo, eu multiplico as possibilidades de cada uma. Aí, aplicando aqui, eu tenho 10 fatorial. Vou abrir o 10 fatorial até o 5. 10, 9, 8, 7, 6. Seguro aqui no 5 fatorial. E embaixo eu tenho 5 fatorial. E aqui o outro 5 fatorial. Cancelo esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. 5 fatorial aqui é o mesmo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1, né, não interfere. E aí faço a simplificação. Por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Me livro desse 8. Posso ainda 5, simplifico com 10 aqui que dá 2. E esse 3 aqui simplifico com 9 que dá 3. Isso aí está me restando 2 vezes 3 vezes 7 vezes 6. 2 vezes 3 vezes 7 e vezes 6. Isso se eu multiplicar dá 6, 7 vezes 6, 42, dá 42 vezes 6, dá 240, 252. Eu vou colocar aqui só. Acho que não vou usar, mas vou deixar armado aqui a resposta desse produto. 252. Então eu tenho aí 252 vezes esse 50. Então isso é o número de situações favoráveis, né? É onde acontece o acerto de 5 dezenas e o erro de uma. Então acerto 5 escolhidas entre as 10, ou acerto 5 entre as 10 escolhidas e erro uma dentre as 50 escolhidas, ou 50 que sobram. E aí agora eu vou para o total de possibilidades. O total de possibilidades é dado pelo quê? É dado por combinações das 60
possibilidades todas, 60 dezenas, para escolher 6, que são as 6 corretas. Então, tenho aqui 60 fatorial, 6 fatorial, e a diferença 60 menos 6, 54 fatorial. Isso, vou abrir aqui 60 vezes 59 vezes o 58 vezes 57, 56, 55 e vai até o 54 fatorial, que é o maior de baixo. Isso aí vai ser dividido por 6 fatorial, 54 fatorial. Já providencio aqui o cancelamento, 54 fatorial, 54 fatorial. Esse 6 fatorial é o mesmo que 6 vezes 5 vezes 4 vezes o 3 vezes 2 e vezes 1. Vezes 1 não precisa. E aí vou simplificar. Por exemplo, aqui, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Aí eu me livro desse 60 aqui. 4, eu posso simplificar aqui, ó. 4 eu simplifico com 56, dá 28, dá 14. E esse 3 aqui dá para simplificar com 57 aqui. 3 simplifica com 57. 57 por 3 dá 19. E aí isso me resta isso restou então 59 vezes 58 vezes o 19 vezes 14 e vezes 55. Então esse é o meu total de possibilidades, que se eu multiplicar isso, 59 vezes 58 vezes 19 vezes 14 vezes 55, isso vai dar 50 milhões e 600, 50 milhões e 63 mil, né, e alguma coisa. Bom, mas eu não vou fazer isso, ó. Eu poderia, né, multiplicar isso aqui, depois dividir o de cima pelo de baixo. Probabilidade desse evento E acontecer favoráveis sobre o total. Os casos favoráveis, então, é 2 vezes 3 vezes 7 vezes 6 vezes 50. Quer dizer, é isso aqui, ó. Isso aqui, que dá 252, vezes isso. São os favoráveis. E o total de casos é 59 vezes 58 vezes o 19 vezes o 14 e vezes 55. Para reduzir o uso da máquina calculadora nesse cálculo, eu vou simplificar mais algumas coisas aí. Então, simplificando. Aqui, ó. 2 vezes 7, 14. Elimino esse 14 de baixo. Dá ainda para simplificar 58, 19, 5, 9. Não dá por 3, não dá por 6. Eu acho que eu consigo aqui então, ó, por 5 dá 10. E aqui por 5 dá 11. E aí eu não tenho mais nada para simplificar, né? Aqui ainda dá, ó, por 2 que dá 3. E aqui por 2 dá 29. Aí eu tenho então em cima restando 3 vezes outro 3 e vezes 10. Divide por 59 vezes 29 vezes 19 e vezes 11. Foi o que restou embaixo. E aí, como eu não tenho mais o que simplificar, então realmente eu vou precisar fazer esse cálculo, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10, 90. Divide por 59 vezes 29 vezes 19 vezes 11. Aí eu vou ter que usar aqui o recurso da calculadora. Então, vou colocar aqui do lado.
Então eu tenho 59 vezes o 29 vezes o 19 e vezes o 11. 357.599. Então tá aqui, ó. 357.599. Então a probabilidade deste evento acontecer é igual a essa divisão aí, né? Vou usar a máquina aqui, eu vou zerar para fazer todo o processo de novo. 90 divide por 357.599. Isso dá 2,51678 e tal, vezes aqui, ó, esse e elevado, esse e menos 4 aí significa que é 10 elevado a menos 4. Então eu vou pegar essa vírgula e vou deslocar 4 casas para a esquerda. Isso então já vai dar um arredondamento. Vou tirar aqui, ó. Aqui, ó, nesse 251 aqui, vão dar essa vírgula 4 casas para a esquerda. Então olha só, eu tava com, deixa eu voltar aqui a máquina. 2,5167. Então eu tava com 2,516 Como eu percebi lá no final que tinha um E na menos 4, né? Então eu vou ter que andar essa, que seria a base, tá? Eu tenho que andar essa vírgula 4 casas para a esquerda. Então 1, 2, 3, 4, ó. Vamos dar aqui, ó. Uma casa, 2, 3, 4 casas. Esse zero aqui nem precisou. Então isso ficou 0,00, outro 0, 2, 51, 252 arredondando. Duas casas aqui, ó. Então vou te mostrar as casas que eu andei, ó. Andei aqui, ó. A vírgula estava aqui. Então ficou 1, 2, 3, 4 casas. Eu tenho 0, com 3 zeros, tá? Então isso é 0,000252, que se eu quero em percentual, né, multiplico por 100, e a probabilidade então desse evento acontecer, ou seja, de eu acertar 5 e errar uma, aí desloca a vírgula duas casas, vai dar 0,0252%. Ok? Então tá aí o percentual para acerto de 5 dezenas e automaticamente o erro de uma. E aí vou para a última letra, que é a letra C, acertar 6 dezenas. Então vou limpar essa lâmina aqui, ó. Acertar agora 6 dezenas. Lembrando para ti que eu tenho 60 disponíveis. Eu tenho 60 no total, né? Eu tenho 10 dezenas escolhidas. É o meu prognóstico. E tenho que acertar nesse caso, ó, letra C, eu tenho que acertar 6. Então, acertar 6. Então, essa 6 que eu vou acertar, de onde é que ela vem? Ela vem das 50 que eu escolhi. Então, todas as certas devem vir dessas 50 que eu escolhi. E observe, então, que se eu vou acertar 6, quantas eu vou errar? Eu vou errar 0, né? Eu vou errar nenhuma. Ó, errar 0. Não vou errar nenhuma. Que esse errar viria... Aliás, aqui está errado, né? Eu vou acertar 6 das 10 que eu escolhi. Eu tenho que acertar 6 das 10. E agora sim, o meu erro aqui, ó, o meu erro, que é 0, esse erro sim deve vir, ou deveria vir, das outras 50 que sobram, tá? E aqui seria a combinação de 50, 0 a 0, né? Que vai ser o quê? Vai ser 1 também. Bom, e aí eu venho para cá. Combinações de 10 para acertar 6.
Então eu tenho aqui 10 fatorial. Aqui eu tenho 6 fatorial. E a diferença aqui é 4 fatorial. Vou abrir esse 10 até o 6. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Vou segurar aqui no 6. 6 fatorial, 4 fatorial. Cancelo aqui, ó, 6 fatorial com 6 fatorial. Esse 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 não precisa. E aí vou simplificar ainda o que for possível. Por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Elimino esse 8. E aqui 3 por 3 que dá 1. E aqui por 3 que dá 3. Isso resultou para mim aqui 10 vezes 3 e vezes 7. Isso vai resultar 210. Eu não vou usar esse 210, mas dá 210. E aqui, ó, errar 0, isso me dá uma situação. Tá? Eu tenho uma situação de não ter nenhum erro, nenhuma errada dentro das 50. Só tem um jeito de não ter nenhuma errada dentro das 50. É não ter nenhuma errada dentro das 50. Só tem uma forma. Então isso aqui seria 210 vezes 1, ou 10 vezes 3 vezes 7 vezes 1. E agora eu venho para o formato, né? E não esquecendo que isso aqui, ó, são os meus casos favoráveis. Eu tenho 210 casos favoráveis. E aí, vou colocar isso dentro da expressão que define probabilidade do evento, que é acertar as 6 favoráveis sobre o total. Favoráveis eu tenho aqui, né? 10 vezes 3 vezes 7 vezes 1. Então isso é o mesmo que 10 vezes 3 vezes 7, que isso dá 210. E aí eu vou pegar o total. Aí o total, para eu ganhar tempo, na realidade o total, ele decorre de combinações, mais uma vez, 60 para escolher 6. Isso aqui eu fiz em duas lâminas, né? Eu fiz isso na letra A e fiz isso na letra B. Então vou voltar uma lâmina para copiar esse resultado, tá? Para a gente ganhar um tempinho aqui no final. Tá aqui, ó. Então, combinações aqui, ó, de 60, 6 a 6, resultou isso aqui, ó. 59 vezes 58 vezes 19 vezes 14 e vezes 55. Tá? Então eu vou copiar esse valor aqui, ó. Então o total resultou para mim aqui, isso copiando a outra lâmina lá anterior, 59 vezes o 58 vezes 19 vezes 14 e vezes 55. Então coloco aqui 59, 58, 19, 14 e 55. Simplifico o que for possível aí para reduzir o meu cálculo. Aqui, ó, 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2. Aqui 55 por 5 dá 11. Por 5 dá 2. Aí esse 2 aqui eu ainda posso simplificar mais uma vez com esse 58. E aqui dá 29. E aí restou para mim em cima um 3. Embaixo restou 59 vezes 29 vezes 19 vezes 2 e vezes 11. Então, a probabilidade desse evento manifestar sua ocorrência é dado por 3 divide pelo resultado daquele produto. Aí eu vou usar a calculadora aqui, ó. (59 vezes 29
vezes 19 vezes 2 e vezes 11. 715.198. Então, vou fazer essa divisão aí. 715.198. 715.198. E aí, essa probabilidade vai ser igual a... Vou fazer aqui a divisão. Então, fazendo a divisão, eu tenho 3. Será aqui, ó, 3 divide por 715.198. Olha só aqui, ó, eu tenho 4,1946 com o expoente aqui, ó, menos 6, tá? O expoente então é menos 6. 4,1946 com o expoente menos 6. Eu vou arredondar para 4,195. 4,195. Então, deixa eu tirar aqui, ó. O que eu obtive na máquina foi 4,195 e o expoente é menos 6, é vezes 10 na menos 6, tá? Então significa que essa vírgula aqui tem que andar 6 casas para trás. Então vou colocar aqui, ó, 4,195. A vírgula original é aqui, mas ela tem que voltar 6 casas. Deixa eu colocar mais para a direita aqui. 4,195. Aqui ficaria a vírgula. Tem que andar 6 casas para trás. Então aqui, ó, andou uma casa, andou 2 casas, andou 3 casas, andou 4, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Aqui 5 casas. E aqui 6 casas, confirmando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para trás, 0,000004195. Se eu quero manifestar isso de forma percentual, devo multiplicar por 100. E aí a vírgula fica nessa posição. Então eu tenho que a probabilidade desse evento acontecer de forma percentual, a vírgula fica aqui então, 0,0004195%. Ou seja, uma chance muito, muito pequena percentual de acertar as 6 dezenas escolhendo 10. Então, isso reforça, né, o quanto de chance baixa eu tenho em acertar o cartão sorteado da Mega Sena, né? Mesmo escolhendo 10 dezenas das 60, eu tenho apenas 0,0004195% de chance de acerto. E para encerrar esse exercício aqui, eu coloquei uma outra lâmina, um recorte do site da Caixa Econômica Federal, onde fala sobre Mega Sena. E eu quis fazer esse cálculo aqui, esse recorte, para te mostrar um fato interessante. Observa que o número de vezes que eu consigo organizar sequências ou grupos de 6 a partir de 10, aqui, ó, grupos de 6 a partir de 10, o número de vezes que eu consigo é de 210 vezes. Então, o que significa esse 210? Significa que escolher 10 dezenas a partir das 60 é o mesmo que fazer 210 apostas de 6. 210 apostas com 6 números. Então, em vez de eu escolher 10 e marcar todas as 10 no mesmo cartão, eu posso fazer 210 apostas com 6 em cada cartão.
né? Então, esses 210 é a quantidade de vezes que eu consigo separar essas 10 dezenas escolhidas em grupos de 6 sem que a ordem interesse. São as combinações de 10, 6 a 6. E aí, o interessante que eu encontrei, então aí guarda esse número 210, encontrei no site da Caixa Econômica essa tabelinha. E olha que interessante, ó. Ele diz que um valor de aposta custa R$ 3,50. Isso para um cartão com 6, que é a aposta mínima. Um cartão com 10, que é justamente o número de apostas do meu exercício, está custando R$ 735. E aí, olha que interessante, se eu pego R$ 3,50 e multiplico por 210, adivinha quanto dá isso? Dá os 735. Dá os R$ 735 que a Caixa cobra. Justamente por quê? Porque ela sabe que quando eu escolho 10 dezenas, eu estou fazendo aqui, ó, 210 jogos de 6. Então o preço aqui, ó, também tem que ser ampliado, também tem que ser multiplicado por 210, tá? E isso aí também ocorre com os demais valores. Outra coisa que, aproveitando essa tabela, é que, por exemplo, aqui, ó, o número total de cartões que eu consigo fazer com esse jogo da Mega Sena é de 50.063.860. Isso aqui decorre do quê? Da aposta mínima, que é escolher 60, escolher de 60 e escolher 6. Então dá esse resultado, que era justamente o que eu estava utilizando nos meus exercícios A, B e C como total de apostas, né? Então essa tabelinha, de certa maneira, nos ajuda aí a dar um complemento no nosso aspecto resolutivo, ok? Então é isso, espero que tu tenha aproveitado o vídeo, te desejo bons estudos e até a próxima.